Olá, meus amigos! Como é que vocês estão hoje? Estão bem? Quase que eu não consigo conectar aqui. Bom, eu quero, quem vai entrando aí, por favor, quero que vocês me digam como é que tá o som, como é que está o vídeo, se vocês nos escutam bem, tá bem? Enquanto isso, a minha amiga Elisa aí vai entrando. Quem for entrando também, eu peço para você ir no aviãozinho e ir encaminhando aí para os seus amigos. A Elisa entrou, vou te chamar, tá, Elisa? Agora sim, né? Olá! Olá, agora sim, quase que eu não consigo conectar. Então, Acredita? eu estava aqui mandando o meu aviãozinho aqui pro pessoal lá do WhatsApp. Aham. Bom, Pros- vamos enquanto isso, esses minutos avisar aí o pessoal. Quem está chegando, por favor, confirma se o nosso som, nosso áudio, nosso som, nosso vídeo está bem. E convida aí seus amigos para entrar e participar aqui da live para conhecer a história da Elisa. Yeah, vou mandar aqui para Tenho certeza que a história dela vai trazer muita clareza aí das coisas de viajar para fora. pronto. Olá, Aline e Suzana! Que bom ver vocês aqui. São bem-vindas. Também aqui, já encaminhei para algumas pessoas. Sejam bem-vindos aí todos que estão entrando. Quero agradecer pela presença de vocês, sempre estão aqui, seja ao vivo, seja depois ouvindo as lives pelo Instagram. E essa semana eu comecei a publicar também essas lives lá no meu YouTube, porque nem todo mundo tem o Instagram, infelizmente nem todos têm. Então, é uma maneira de que as pessoas possam conhecer esse conteúdo também por lá. Então, depois é só entrar na minha bio, tem o link lá de você ter acesso para vocês poderem ver as demais entrevistas. Já tem bastante entrevista, Legal, bastante bate-papo, né? Entrevista até estranho legal. de falar, né? Tô me sentindo uma repórter de entrevista. Eu acho, Mas acho que você tem chance para isso, viu? não sei. Contadora de história, ou melhor, ou gosto de ouvir histórias, né? Yeah. Só para me apresentar para quem está entrando aí, né? Quem não me conhece, eu me chamo Nádia Amorim, eu moro aqui em Madrid, na Espanha. Hoje, exatamente há 8 anos atrás, eu estava chegando na Europa, lá em Berlim, estava pisando meus pés lá em Berlim. Aqui em Madrid eu estou há 7 anos, em julho eu faço 8 anos. Então, por que que surgiu esse projeto, né? É uma maneira de eu poder ajudar você que está aí a conhecer um pouco da história de como que é o processo de você morar fora, seja para pessoas que moram fora e estão fora atualmente, ou pessoas que já vieram, moraram por um tempo, ou vieram de férias e voltou para o Brasil. Porque esses detalhes a gente não vê as pessoas conversando, e eu sei que é uma curiosidade que as pessoas têm, porque eu vi quando eu fui de férias para o Brasil, a maioria das pessoas me perguntou como é que foi o processo e tal. Então, é importante, eu vi que é muito importante as pessoas conhecerem. Então, surgiu esse projeto para a gente conhecer as histórias, né? E hoje nós vamos conhecer a história da Elisa. A Elisa eu conheço já desde 2019, já quase 3 anos, né, Elisa? Que a gente se É, conhece. Já fui lá na cidade dela, como é que se diz? Algarve, é Algarve, Lolé, né, aqui. Lolé, uhum, e conheci a cidade dela. Enfim, vou deixar ela se apresentar e todos que estão chegando, muito obrigada e sejam bem-vindos, tá? Deixo contigo, Elisa. Muito obrigada, Nádia. Boa noite a todos, né? Quem não me conhece, eu sou Elisa Marques, sou paranaense, tenho 39 anos e moro aqui em Portugal, no Algarve, que é o sul de Portugal, há 17 Uhum, anos. Então, imagina, né? Eu vim para cá muito jovem, vim com uhum. 21 anos. Quando eu fiz 21 anos, pensei, posso ir para onde eu quiser agora, já ninguém me segura.
E foi assim que eu vim para Portugal. Mas pronto, eu também nunca desejei vir para Portugal, nunca foi o meu caso morar fora, né? Mas muitas pessoas também me perguntam assim, né? Ah, como é que você foi parar aí? É fácil Uhum, morar? Não, e as pessoas acham que porque a gente aqui fala português, né? É fácil. uhum, Fala assim, ah, uhum, Portugal fala português. Mas não é fácil, não foi fácil. E eu já uhum, encontrei muitas pessoas aqui, quando elas começam, elas chegam, né, toda empolgada, começa a estar aqui um mês e meio, elas começam a ficar desesperadas e o desânimo vem. uhum. E eu falo assim para elas, ó, espera 6 meses. Espera 6 meses. Depois desses 6 meses, se você realmente achar que você quer voltar, aí você volta. Mas dá esse Uhum, tempo para você, vai trabalhar, claro, vai lidar com as pessoas, porque claro. é muito diferente as palavras em português aqui, parece que é igual, mas Uhum, não. Então, é um desafio, sabe? Morar em uhum, Portugal, como também em Madrid, né? É um desafio morar fora do claro, Brasil. claro. A gente Sim, sai e literalmente da isso, nossa zona de conforto. claro. E isso você falando que nunca pensou de morar fora? Você nunca pensou de que ia Não, morar fora do Brasil? não, Nunca teve desejo, nada. eu era muito jovem e eu estava Uhum, vivendo aquela fase, eu quero viver minha vida, eu quero namorar, eu quero beijar na boca. Eu era assim, uhum, sabe, menina. E a minha mãe, uhum, eu e minha mãe, eu morava na casa da minha mãe, nós estávamos vivendo um tempo assim de muita, muita briga, porque ela não me entendia, eu achava assim, ela não me entende, né? Hoje claro que hoje, né, eu entendo tudo que eu vivia, né? Eu entendo, porque né, a gente se uhum, conheceu porque a gente estava fazendo um processo, eu e a Nádia, né, em 2019, sobre uhum, autoconhecimento. Então, dali eu comecei a entender, né, todas por que que eu sou assim, por que que é ansiedade, ou por uhum, que que eu sinto esse vazio, essa tristeza, que uma hora tá tudo bem, uhum, outra hora não tá. Então, isso tudo vem da nossa infância. Então, claro. eu na adolescência não, já jovem, né? Querendo viver a vida. E eu quero aquela busca por algo, sempre Uhum, querendo, uhum, nada satisfazia, sabe? Ia para aqui, ia para ali. E minha mãe sempre querendo, né, me controlar. E eu, você não quer, nem quer saber se uhum, controlar. E um rapaz, conheci que ele, depois eu casei com ele. Mas na altura conheci o pai do meu filho, que ele é português pela internet. uhum. Olha E só. minha filha, 17 anos atrás, eu fui assim, abrir a porteira junto com muitas brasileiras que eu não sabia, não Uhum, tinha. Eu não conhecia histórias assim. E uhum, eu ganhei um computador, daqueles computador bem grande, né? E eu comecei a mexer na uhum, a internet antigamente, né? Meu Deus do céu, aquela internet, a manivela. E tinha um message que todo mundo entrava na sala, não sei se você lembra, que sim, entrava todo lembro, mundo, lembro, ficava aquela lembro. gente toda conversando e aquelas mensagens, era tipo 200 pessoas na sala, 100 Uhum, pessoas, e depois tinha sala disso, sala disso, sala disso, sala disso. uhum, E eu entrei naquela sala e era tudo novo, comecei a conversar. E veio uhum, o meu ex-marido e começou a conversar comigo. E eu comecei a conversar com ele, conversava, mas no meio de tanta gente, ele falou assim: vamos conversar à parte, né? Vamos conversar nós dois. E a gente começou a conversar. Como uhum, eu estava vendo aquele, né? Aquela montoeira de sentimento, aquela coisa, que ninguém me entende, ninguém me ama. Eu via nele uma pessoa que eu podia contar para tudo. Eu contava, uhum, tô sentindo assim, que não sei o quê. E comecei a abrir meu coração para uma pessoa que eu nem conhecia. Pronto. E foi ali, a gente foi conversando, e a gente conversou ali durante não foi um ano, mas foi assim, uns 9, 10 meses. uhum, uhum, E até que eu vi que eu falei, gente, mas. Aí eu chegava em casa, eu ia trabalhar. Eu sempre trabalhei, tipo, desde os 15 anos. Então eu chegava em casa, ia correndo no computador e ficava lá, tipo. uhum. Minha mãe dizia: desliga essa internet, desliga o computador, já sabe, né? E eu ficava Sim, lá, eu dizia: ai, tem que desligar. No outro dia, igual. Saía, chegava e a gente começava a marcar, né? Porque não tem essa facilidade de WhatsApp, Telegram, como claro.
Então a gente marcava. Ah, amanhã tal hora a gente liga o computador e vamos falando. E depois aconteceu muitas coisas. Eu fui morar sozinha e eu trabalhava, eu morava sozinha, eu tava com 20 anos. E aí um certo dia ele falou assim: Elisa, eu vou passar férias aí na sua cidade. Eu falei: o quê? Olha só. Eu falei: não é possível. Aí ele veio, porque ele tinha um amigo que trabalhava aqui em Almancil, no Algarve, que era da minha cidade. E ele falou assim: eu vou com esse meu amigo. E aí ele foi, a gente se conheceu. E foi essa. Nunca tinha falado, que é isso, um português aqui, né? Era tudo muito novo pra mim. E a gente ficou esse um mês. E quando ele voltou para Portugal, ele falou assim: vai para Portugal, vem para Portugal comigo. Eu falei: não posso. Aí ele não veio, e ficou: vem para Portugal. E ficou aqui, veio embora. E ficou: vem. Eu falei: menino, não tem nem passaporte. Eu não sei nem pegar o ônibus para ir para outro estado. Imagina ir para Portugal, eu vou me perder. Aí ele não se perde. Então, assim, aí foi. E a gente arrumou dinheiro, tudo assim, né? Vem. Aí eu fiz meu passaporte. Meu filho, peguei aquele dinheiro, ele mandou dinheiro. Fui lá, comprei a passagem. E eu lembro que eu tava vivendo aquele sentimento, porque eu falava: nossa, agora eu vou ter a aventura da minha vida, eu vou para Portugal. A minha mãe não gostou muito, a minha família ficou preocupada, mas o que acontece? Eu tinha 21 anos. E a vida terrível, né? Terrível, porque hoje eu sou mãe, né? Eu sou mãe. E aí eu peguei, eu falei: mãe, vou para Portugal. Minha mãe ficou só me olhando assim, né? E ela falou assim: olha, minha mãe, ela tinha uma maneira de falar comigo que falava assim: eu vou cortar suas asas. Eu vou cortar suas asas. Então quando ela viu a passagem, ela disse assim: menina, agora você vai voar. E vai voar para bem longe. E eu já não vou poder mais cortar suas asas. E eu lembro ela dizendo isso pra mim. E eu falei: vou mesmo. E eu fui parar em Lisboa. Fui assim, fui pro norte do Paraná, despedi das minhas irmãs. Peguei o avião de Londrina para São Paulo, parei em Lisboa. Foi assim, na passagem, foi muito difícil, porque andar de avião uma vez. Ah, não fui para Lisboa, não, minto. É tanta viagem. Eu fui para Madrid. Você veio para cá? Fui. Você não sabe o que me acontece em Madrid. Eu lá, aí eu fiz amizade, né, no aeroporto lá de São Paulo, porque eu fui para uma agência. E nessa agência, falava assim, falava tudo o que a gente tinha que fazer. Falava assim: olha, você vai levar uma máquina fotográfica. E eu, para levar uma máquina fotográfica, eu nem tinha máquina fotográfica. Você vai levar uma máquina fotográfica, você vai de tênis, você vai de calça, você tem que ir bem esportiva. Você tem que levar dinheiro, você tem que levar cartão de crédito e tal. Você tem que falar que você quer conhecer Portugal e não sei o quê. Ela falou tudo. E eu falei assim: ok, ficar muito calma e tal. Então você vai para Madrid, de Madrid você vai para Lisboa. E eu fui para São Paulo, fiz amizade com umas meninas que ia junto comigo. Aí a gente conversou. Elas chegaram em Madrid, elas pegaram um voo e foram. Diferente do meu. Só que elas entraram por uma porta, né? E eu pensei assim: bom, a minha também vai ser nessa porta. Porque se elas entrarem por essa porta, eu também. Eu sentei na frente da porta. Eu sentei na frente da porta, assim, e fiquei esperando. E a minha era tipo, passavam umas 5 horas. E eu fiquei nesse aeroporto. E fiquei. Eu olhava assim e falava assim: não, daqui a pouco vão chamar para ir para Lisboa. E eu vi que não chamava. Comecei a olhar, eu vi que o povo olhava para uma televisão. Eu falava: o que estão olhando? Aí estavam olhando um voo. Eu não sabia. Eu não, tipo, claro. Aí eu ficava: o que estão olhando ali? Aí eu fui lá ver. Ah, é voltar, mas não tinha de Lisboa. Eu falei: gente, e agora? Onde é que eu tô? Aí eu fiquei: vou pedir informação. Mas o povo tudo falando em espanhol, né? Claro. Aí eu falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? Comecei a falar com um, falar com o outro. A moça falou assim: isso aqui você tem que atravessar o aeroporto, pegar um autocarro, um bus. E eu, tipo assim, tava em cima da hora. Você vai. Claro, você tinha que ir para o terminal.
Menino, Você chegou em um terminal, teve que ir pro outro. nossa, eu tô desesperada. Aí eu peguei um autocarro, é um ônibus, né? Aqueles ônibus dentro do... Uhum. E, menina, nunca vi um aeroporto tão grande como aquele de É Madrid. enorme. É enorme. Aí foi. Eu falei, vou perder o avião. Vou perder. Eu pensava que é aquela porta. Aí, quando eu cheguei lá, a mulher já falando meu nome. Elisa, Elisa. Eu falei, sou eu. Aí entrei, cheguei em Lisboa. Aí cheguei em Uhum. Lisboa, o meu ex-marido tava lá para me pegar e descemos pro Algarve, né? Foi assim, 3 horas e meia até chegar no Algarve. E quando eu cheguei em Lisboa, eu tava, Uhum. né, esperando pegar as malas e tal. Tinha um senhor inglês, né? Porque quem sabe que em Lisboa, aqui na Europa tem muito ingleses, né? Eles viajam. Uhum. Uhum. E ele falava assim para mim: aonde você vai? Aí eu dizia: pro Algarve. E ele dizia: ai, Algarve, tem ovelha, tem pastor. Tipo, ele falava assim: tem muito pasto. E eu falei assim: ah, eu ficava, meu Deus, sério? Tem ovelha? E eles só falavam assim: tem muita ovelha, muita ovelha. Eu falava, meu Deus, aonde que eu me meti? Mas aí, pronto, desci pro Algarve e foi incrível, porque eu me apaixonei por Portugal. Me apaixonei. Uhum. Eu estive. Fui morar perto da praia, numa cidadezinha que fica assim, 15 minutos da praia de carro. Uhum. E quem conhece aqui o Algarve sabe que as praias aqui são maravilhosas. Tem uma ria que eles falam que é. eles- é, A Dariane tá falando, eu vi várias ovelhas próximas da minha casa. E é assim, aqui é um lugar muito lindo, muito diferente. O que eu gosto de Portugal é que você Uhum. vê o antigo, sabe? Aquela coisa muito Uhum. antiga, muito do tempo dos reis, tem castelo. De repente Sim. você está num lugar super moderno, sabe? Com coisas novas que você não vê no Brasil. Então, de repente, Uhum. do nada, você está numa coisa muito antiga, porque Portugal, imagina, Uhum. Brasil comparado, né? É nosso pai, né? Claro. Então, Brasil, assim, é tudo muito novo. Então, eu cheguei aqui, vi aquelas Sim. casas, aquelas ruas. Eu falei, nossa, é igual dos filmes. E tinha muita ovelha, Uhum. muita ovelha. Eu Tinha passava mesmo. pasto, assim, era só ovelha. Eu só lembrava do senhorinho falando. E tem pastores de ovelha, né? Ainda trabalham com essa Uhum. profissão. E, Uhum. e assim, eu cheguei em fevereiro de 2005. Uhum. E a, aonde é agora, porque eu não moro, eu moro ainda perto de onde eu cheguei. Mudou bastante, agora construíram apartamentos, mas tipo há 17 anos atrás era tudo muito, sabe, muito simples, muito verde. Uhum. E Uhum. gostei demais de chegar aqui nessa terra. Mas, né, eu não sabia que na altura as brasileiras estavam muito mal faladas aqui. Eu não sabia. Claro. Quando eu cheguei, eu só ficava ouvindo: ah, brasileira, 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 brasileira. Uhum. Uhum. Senti, pensei assim, poxa vida, que pena, né, que as brasileiras, porque eu não fazia a mínima ideia, que as brasileiras têm Uhum. essa fama, né, era de roubar marido, essas coisas assim. Sim, e também tinha a questão do que a gente escutou muito nessa época, a questão de tráfico sexual também, né? Usava-se muito e deve ter muitos casos desse. Então, os europeus, quando descobrem que alguém era desse meio aí, acaba, pela cultura deles, pela mentalidade deles, eles ficam um pouco. Não quer se meter muito, não. Então, Mas hoje mudou, né? Hoje eu pelo menos não conheci nenhuma pessoa que passou por isso. se ouvia muito, até tinha Uhum, altura uma rua que era de prostituição, né? Então eles fizeram uma uhum, reportagem, tinha muitas brasileiras, pessoas do leste, né, da Romênia, uhum. da Ucrânia. Sim. Então, eles meio que falavam, ah, na rua da SIC, né, que eles falavam muito aqui. Existia isso. Só que eu não aceitei isso pra mim, porque eu pensei assim, eu não sou isso, Claro, eu não me claro. identifico com isso,
sabe? Eu não peguei essa coisa para eu defender, porque não, eu falei, não, isso não é comigo. Essa Uhum. conversa não é comigo, eu não Uhum. quero saber disso. Quando eu. Claro que você conhece, quando eu chegava nos lugares, comecei a trabalhar, imagina, gente, eu com 21 anos tinha uma cara de 17 anos, eu com 21 anos tinha uma cara de Uhum. 30 anos. Uhum. E eu chegava assim, trabalhar como empregada de mesa, né, que é garçonete. Então, Uhum. veio logo trabalhar. Eu trabalhava aí no Brasil, por exemplo, em shopping. Vendia Uhum. roupa, né? Tava sempre trabalhando em shopping. Minha vida era trabalhar em shopping no Brasil. Quando vim para cá, Uhum. o meu ex-marido conhecia um dono de um restaurante, que era uma pizzaria. Uhum. Ele falou assim: eu vou ver se ele consegue um trabalho para você. E eu falei: Uhum. legal, pronto, vou lá. E eu cheguei lá, o meu trabalho era só entregar, colocar pão e manteiga e azeitona, porque aqui o português, toda a comida que eles vão comer, toda a mesa tem que ter pão, azeitona, vinho. Então Como, tem como aqui também. pronto. Então o meu trabalho era só chegar lá e colocar o pão, né? E eu Uhum. comecei a trabalhar assim, como garçonete. E aí eu fui aprendendo, aí aprendi. Daí fui pro bar, depois do bar, comecei a aprender a fazer pizza. Uhum. Depois virei pizzaiolo, né? Olha Fiquei só. anos trabalhando como pizzaiola. Aprendi mesmo Uhum. com esse meu Uhum. patrão, que ele nasceu mesmo na Itália, ali em Roma, e ele é Uhum. difícil, muito briguento, é terrível. Mas eu dou graças a Deus e agradeço ele, já falei isso para ele, porque ele me ensinou, sabe? Eu aprendi Uhum. Uhum. muito válido naquela altura, porque foi algo que eu consegui, assim, me estabelecer, né? Depois também Uhum. divorciei do meu primeiro marido, então eu precisei muito do Uhum. meu trabalho para eu continuar, né? Para eu falar, não. Claro. Porque quando eu me separei, minha mãe falava assim: volta para o Brasil, volta para o Brasil. Porque eu casei com ele, eu cheguei, eu fiquei nem 3 anos casada com ele. Por quê? Uhum. Porque assim, quando a gente a gente é jovem, né? E a gente acha que você namorar em distância, né? É muito Uhum. bonito, né? Você fala com a pessoa só 1 hora por dia. E você, Uhum. às vezes, Uhum. você consegue só Uhum. ver o positivo. Quando você conhece a pessoa e você vai viver 24 horas com a É. pessoa, fica, ai meu Deus, por essa eu não esperava. E a Sim. gente começou a ter muito atrito, muito. E eu não levo, sabe, eu não guardava nada. Eu era uma pessoa assim, ó. Uhum. Uhum. Ele falava, eu falava dois. Ele falava três, eu falava quatro, sabe? Não me calava. Uhum. E, Uhum. e depois começou, sabe, piorando. Eu falava, não quero saber. Eu falava assim, não quero mais ter casa, não. Não quero casar. E eu ficava assim, desanimada. Até que um dia eu me Uhum. estressei. Eu falei, você não quer saber, eu vou me embora. E pronto. Fui para casa de uma amiga e depois comecei a viver outra fase que também não foi nada fácil, porque assim, Uhum. a questão da gente vir para a gente quando a gente casa, né? Isso não tem a ver às vezes com imigrante, porque eu acho que tem a ver com mulher, sabe? A gente é muito nosso Uhum. marido e a gente vive muito assim, sabe? Casa, marido, se tiver filha, casa, marido, filho, casa, marido, filho. E às Uhum. vezes a gente Uhum. não tem Uhum. uma vida, a gente não, sabe? Uhum. Não tem uma vida social, parece que a nossa vida é Uhum. só aquilo, né? E às vezes Uhum. a gente precisa, às vezes não, a gente precisa de pessoas ao nosso lado. Nós Sim. precisamos de amigas, porque tem coisa que a gente não dá para falar pro nosso marido, sabe? Não tem coisa. Claro. A gente abrir o nosso coração, a gente fala, a gente não tem segredo pro meu marido, mas eu sei que tem certas coisas que é uma mulher, né, que vai poder me Uhum. entender, vai dar um conselho. E nessa altura a gente é Uhum. jovem, né? A gente fala tudo e o que tá guardado aqui. E se eu, Uhum. se Uhum. eu tivesse tido uma sabedoria, ou tivesse alguém que tivesse me apoiado no momento que eu estava muito insegura, muito carente, Uhum. Calhando poderia ter outro desfecho. Mas na altura, como não tinha, eu tinha que me Uhum. descartar do que eu tinha, né? E as coisas, infelizmente, aconteceram por isso. Hoje eu vejo assim. E depois continuei trabalhando como pizzaiola. A Uhum. língua, por exemplo, a gente fala pizzaiola, né? Não sei se eu falo muito enrolada aqui, mas no Brasil acho que fala. Lá no Brasil fala pizza, né? Pizza. Uhum.
né? E eu sei que quando eu fui pro Brasil, eu entrei numa pizzaria e falei, quero pedir a minha pizza. Menina, eu Uhum. falava, o rapaz dizia assim, eu não tô te entendendo. Eu falava, eu quero minha pizza. E eu falava, eu quero com cogumelos, que é não sei o quê. E ele falava, dá pra você mostrar o que você quer? Porque eu pensava, gente, será que eu tô falando muito enrolado? Porque O português. que as pessoas não entendem. Os portugueses, gente, tem um sotaque Sim. e você, quando chega, os teus ouvidos parecem estar assim. Eles É, estão eu vi que eles falando. falam com a boca fechada, né? Eles falam português muito com a boca fechada. Então, nós brasileiros, nós temos a dicção mais aberta. É isso que eu percebi, que eles falam muito com a boca fechada. Não, eles assim. Aí eu cheguei, comecei a falar. Aí eu fui trabalhar. Primeiramente, fui trabalhar Antes de trabalhar nessa pizzeria, fui fazer um part-time, né? Que a gente diz aqui em Portugal, na Europa, Uhum. que é um trabalho por um tempo, né? Meio período, né? Meio período ou... Não, era part-time esse. Uhum. E aí eu fui trabalhar, aí a moça dizia assim: primeiro que eu cheguei, eles falavam rapariga, rapariga, rapariga. Rapaz. Ai, aí eu comecei já a passar mal. Aí ela, rapariga, não leve a mal, rapariga. Aí eu falava assim: olha, por favor, senhora, não me chama de rapariga, me chama de menina. Aí ela, desculpa, desculpa, desculpa. De repente passava, tipo assim, 10 minutos, ela, rapariga, rapariga. Aí eu falava, meu Deus. Eu dizia, eu sei que não é por mal, né? É Uhum. igual aí, ó. Lucas, então, pá, casaguzaram. Isso aí. A gente não sabe o que é Não. casaguzaram. É tipo assim, tá com a minha cara? Casaguzaram. E eu, assim, aí ela falava, rapariga, vem lavar o tacho. Rapariga, pega a esfregona. E eu dizia, o que é? Tá falando outro nome. E a lixívia, e a esfregona, e a chávena. Eu saía de lá aos prantos, eu chorava, chorava, porque eu não entendo o que eles falam. E elas olhavam para mim e diziam assim: tu não percebes? Tu não percebes? Então, assim, aí eu chegava em casa, né? Chegava com meus maridos, Uhum. ai, eu não sei, eu não entendo. E ele dizia: calma, você vê televisão, vai ver, ouvir o que Uhum. estão dizendo, e você vai entender. E você vai Uhum. perceber, né? Porque aqui, assim, você vai perceber o que eles estão a Vai dizer. perceber. Uhum. Então, assim, eu acho que esses desafios de você, Uhum. sabe, falar assim, não, peraí, por exemplo, tem muitos brasileiros que chegam aqui e falam muito com brasileiros, vivem com Uhum. brasileiros, trabalham com brasileiros. Eu não. Eu cheguei, fui morar em casa de português, Uhum. com português. Então, eu trabalhei com italiano, com português, então eu tive assim uma necessidade maior ainda de aprender e perceber o que eles estavam dizendo. E eu, Uhum. quando a gente também vai para um país, o que eu aprendo, o que eu acredito? Que a gente também tem que aceitar e não ficar tipo assim, porque no Brasil é assim, porque lá não sei o que é Uhum. assim. Tá entendendo? Sim, sim. Tá, né? Pode falar. Eu tenho comentado isso mesmo nas lives, de que isso é posso dizer, um defeito de nós brasileiros, né? Nós queremos que todo mundo nos aceite, mas nós não queremos aceitar as outras culturas. É, E é algo que eu creio, se eu estou num país, eu sou obrigada a conhecer a cultura e a aprender a viver ela. Não eles viver a minha cultura. E nós brasileiros queremos colocar ali a ferro, não, você que tem que, porque lá do Brasil é melhor, mas como é que a gente pode saber se é melhor sendo que a gente não nasceu aqui? Às vezes, igual um exemplo, né, que eu tenho, tem algumas palavras que quando eu vou falar em português, que em espanhol é melhor falar, porque é menor, é mais rápido, para ver sim. como, né, nosso cérebro ele quer usar coisas mais fáceis. E nós brasileiros, por essa preguiça de querer algo mais fácil, não lutar, né, posso dizer assim, para algo mais difícil, a gente quer.
é mais fácil que a outra pessoa se acostume comigo do que eu falar, não, eu vou me acostumar com a outra pessoa e vou aprender, né? Isso é o mais importante. Quando nós chegamos no país que nós estamos, na cultura, nós temos que se adaptar a ela. Como? É mesmo como você falou, tá no meio das pessoas. E aqui na Espanha, no meio de espanhol, em Portugal, no meio de português, lá na Alemanha, no meio de alemão, porque senão você não vai aprender esses detalhes que nós não temos. E outra, eles gostam, né? Eu creio que você passou com isso da experiência de falar que era brasileiro, tirando essa parte ruim, mas provavelmente isso eu creio que foi uma porcentagem menor de pessoas que tinha esse preconceito, né? Eu creio que Olha, provavelmente aí de 100%, 10% é assim, 90% geralmente você fala que é brasileiro, eles abrem um sorrisão. Nossa, Brasil, samba, futebol, e já, né? Pelo menos foi a minha experiência. eu assim, Nádia, eu nunca senti que eu estava sendo discriminada. Eu sei Uhum, que existe caso e eu sei que isso existe mesmo e sim. temos que lutar, né, por nossos direitos. Mas Uhum, eu, por exemplo, nunca me senti excluída, eu nunca me senti assim que eu estava num lugar e, ai, por eu ser brasileira eu não tive oportunidade. Pelo contrário, por eu ser brasileira eu tive oportunidade. Por falar assim, brasileira é mais alegre, brasileira, por exemplo, atender mesmo, né, que é garçonete. As uhum, brasileiras simpática, ou você uhum, é o cliente. Mas eu vou dizer, os portugueses, aqui em Portugal, é um país que recebe tão bem os estrangeiros. É um país uhum, que, por exemplo, eles gostam dos turistas. A uhum, cultura adaptaram, gente, Portugal para turistas. Eles uhum, fizeram a cultura deles, comida, eles fazem restaurante só para ingleses, só para holandeses, uhum. gostam Para de atender. japoneses. Sim, em Então, assim, Lisboa eu fui comer no rodízio de comida japonesa. Falei, olha só, em Lisboa. Eu falei, tá vendo? nossa, Realmente pensa nas pessoas, né? sim, sim, português, povo português é um povo que tem o braço aberto assim para receber as pessoas. Claro, Uhum, existem em todo lugar pessoas boas, pessoas más, pessoas, sabe? Então eu uhum, acho que isso depende muito da nossa visão, da nossa frequência. E uhum. português, por exemplo, português quando ele não te conhece, ele não é igual nós, assim, que, oi, tudo bem? Não, Fala, sabe? isso Português, se você tá numa fila e tá todo mundo calado. Porque é ninguém, introvertido, é? sabe? Tipo assim, tá todo mundo Uhum, respeitando o seu espaço, tá? Eu uhum, respeito o seu espaço. Por exemplo, se você quer falar e você fala, olá, boa tarde. Aí a pessoa, opa, boa tarde. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, pois. Eles são. E se eles te têm como amiga, são pessoas. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma avó portuguesa, que é uhum, uma senhorinha um casal de 80 anos. Eles me adotam uhum, como neta deles. uhum, Eu vou lá na casa dela, ela faz comidinha para mim, ela faz comidinha para meus filhos. Ela me liga, pergunta uhum, se eu tô doente, ela liga, perguntou se eu tomei remédio. Agora, por causa do Covid, que a gente não tem tido assim mais contato, mas uhum, os portugueses, eles são assim, eles são pessoas uhum, muito boas de coração. Eu assim, não posso chegar e falar assim, ah, mas tem portugueses assim. Eu, quando cheguei, aí eu ouvia, né, os portugueses conversando. Menina, parece uhum. que estão brigando. Mas eu não sei, porque eles falam, pô, não sei o que, não sei lá, pega, despacha-te, vá, não, 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 eu tenho que estar atrasado. Não, não, não. Mas eu pensava assim, meu Deus, estão a brigar. Quando eu via, né? Tava no trabalho, dizia, meu Deus, já estão a brigar. De repente tava uma rir, e eu dizia, ué, fizeram as pazes. Mas eu percebi que é a maneira de se expressar Uhum. é diferente. Então, quando eles falavam, despacha da rapariga, estás aí para estás a dormir em cima do trabalho, não sei o quê. E eu pensava, né? Já ficava. Aí eu falava, tenha calma consigo, pá, vai tomar um cafezinho, e já não sei o quê. Tá entendendo?
a gente tem que saber como é que lida com eles. Uhum. Então, é um Uhum. pouco muito bom. Eu sou muito agradecida porque eu vim para Portugal. Eu hoje também Uhum. tenho a nacionalidade, né? Também sou Que ótimo. aqui de Portugal. Depois que eu vim para Portugal, descobri que eu também tenho descendência portuguesa. Então, Uhum. nós brasileiros temos essa alegria, né? De ser um pedacinho do Uhum. mundo. Uhum. Uhum. E eu fiquei muito feliz, porque eu tenho 2 filhos, né? O João Pedro, que tem 14 anos, e tenho o Tiago, que tem 5 anos. Hoje eu sou casada com o Marco Antônio, que é um músico maravilhoso. Ele é descendente de Cabo Verde, mas ele nasceu aqui em Portugal. E Uhum. meu filho, né? Eu falo assim, nossa, o meu filho é uma junção ali, uma mistura, né? De Brasil, Cabo Verde, Portugal. E é isso Uhum. que eu acho lindo aqui em Portugal. Tem muitas nações, muitas pessoas, Uhum. oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Uhum. Uhum. Aqui é igual, aqui em Madrid é igual. No trem, no metrô, você sempre está em contato com outras culturas. É muito bom isso, né? Eu, na É. última live, eu até comentei que eu estava no Brasil, né, de férias, e andando de metrô lá. A minha primeira impressão, assim, eu parei e falei, nossa, que estranho, todo mundo aqui falando português. Eu também Na minha cabeça, né? tive essa impressão. Quando eu fui para São Paulo, eu desci. Aí, quando eu vejo assim, tá todo mundo falando brasileiro. Tá, 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 tá. E eu falei, gente, tanto brasileiro aqui. Eu falei, mas você quer o que você tem, minha filha? Porque já Claro. fortes, né? É falando inglês, falando não sei o quê, falando russo. Uhum. E eu gosto disso, eu gosto de conhecer pessoas. Eu sou uma pessoa Uhum. que conhecer. Deus também trabalhou isso muito no meu coração, né? E depois, agora, de 2019, que foi o ano que eu comecei esse autoconhecimento, foi esse Uhum. ano de expansão, né? Aí eu vi como que eu sou privilegiada de estar morando em Portugal. Uhum. Porque assim, eu estava muito limitada, estava limitando muito assim a minha capacidade. Hoje eu vejo, Uhum. né, tem outra visão do que eu quero viver, né? Eu falo assim, eu pensava assim, eu vou ficar aqui morando em Portugal. Hoje eu sou sincera, hoje eu quero conhecer o mundo. Eu gosto muito ali Uhum. da Suíça, gosto ali também, eu gostava de conhecer aquela parte mais para lá, que é o Nepal. Gosto Uhum. daquela parte. Eu sei. E então, assim, sou um pouco curiosa e eu, né, descobri Uhum. que acho que eu tô assim num lugar, num sítio, né? Um sítio bom para eu também conhecer. Calhando no Brasil não teria essa Claro, oportunidade, essa visão, claro, mas claro, estou aqui, né? Vou aproveitar. E eu, assim, teve claro. muitas pessoas, Nádia, me procuraram e falaram: Uhum. desejo de ir para Portugal. Eu quero ir para Portugal. Uhum. Pronto. E o que que eu sempre assim falava assim, eu nunca falava assim, você tem desejo, então você vem. Mas você precisa não estar fugindo das coisas. Porque Uhum. eu acredito, Importante você falando isso. porque assim, eu fui o meu caso. Você tá entendendo? Se eu tivesse há 17 anos falado assim, olha, você vai para Portugal, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aconteceu Uhum. muitas coisas, muitas que eu falava assim, se eu tivesse me contado essa trajetória até hoje, eu falava assim, não, mentira. Não, isso aí não vai, não pode. Mas Uhum. não foi fácil. Aqui em Portugal, como em Espanha, é lugar onde a criança, o filho chora e a mãe não vê. É lugar de Sim. solidão, é lugar, sabe, de tratamento. Muitas vezes é deserto. Você olha porque você sai da sua zona de conforto total, não tem Uhum. Uhum. infância. Olha para o lado, de repente você fala assim: ai, fulana, eu tinha muito isso. Eu olhava e dizia: ai, Uhum. minha amiga de infância, ou tipo, amiga do meu bairro. Ai, parece amiga do meu Uhum. bairro. Não é. Sim, sim, já passei por isso também. E tipo, o nosso cérebro fica buscando algo familiar e, Sim. né, a gente fica confortável. Uhum. Eu acho que naquela altura, por exemplo, a internet não era como é agora, porque a internet é uma bênção, a internet é um Uhum.
né, que a gente sabe usar, a gente tem muito potencial, a gente conecta com as pessoas, faz Uhum. amizade, maravilhoso. Uhum. E naquela altura não tinha, né? Eu tinha que ir no Claro. orelhão, né? Durante a tarde, à noite, ligar para minha mãe, pegava o cartão, Uhum. né? Tinha o cartão, que a gente tinha o cartão da Uhum. e ficava lá 1 hora, né? Mas era de noite, no frio, Uhum. às vezes falando. E hoje a gente tem, né, no conforto da nossa casa, tô falando aqui com você. Sim. Então tudo mudou, né? O mundo mudou, graças Uhum. a Deus. Mas, Uhum. dito que veio muitas pessoas para cá, eu já vi muita gente ir embora, eu já vi famílias inteiras indo embora. Quando Uhum. eu, há uns 6 anos atrás, não, 6 não, há uns 10 anos atrás, que o Brasil começou a melhorar, aí todo mundo, Uhum. eu vou embora porque o Brasil vai ficar bom, o Brasil vai melhorar e tal. Eu nunca pensei, vou embora, né? Porque eu sempre vi eu aqui é meu lugar. E famílias inteiras indo embora. E passou, tipo, 3, 4 Uhum. voltando, né? Tipo, Começando do zero de novo. do zero de novo. E por isso que eu acredito que as pessoas, quando me procuram, falam assim: Elisa, eu queria ir embora para Portugal. Aí eu falo: beleza. Qual que é a tua intenção? Por que você quer vir? Porque às vezes ela só quer Qual o seu fugir. propósito, né? Ela vai querer fugir de um problema. E eu vou te dizer: não vale a pena Uhum. fugir. Você precisa enfrentar os seus problemas. Você precisa, quando tiver, não, é o meu propósito, eu quero estudar, eu quero conhecer pessoas, tá tudo válido isso. Mas muitas pessoas Uhum. têm feridas para cá, e eu vou te contar, se você Uhum. um país que não é teu, você não é da tua cultura, você não aguenta, você Uhum. cai mesmo, você fica, sabe, no fundo do poço. Eu já vi pessoas aqui em depressão. Por quê? Sim. Porque elas vieram para cá achando que aqui seria melhor. Peraí, é Ia melhor? resolver os problemas, ia resolver os problemas internos dela, né? É porque as pessoas falam assim, não, eu vou para Portugal porque o dinheiro. A questão não é o dinheiro não vai preencher Uhum. para pagar. Aí as pessoas vêm para cá e falam assim, ah, eu queria conhecer, mas não é o que eu estava esperando. Uhum. Porque ela fez uma realidade ideal, como Uhum. eu disse. Uhum. E depois tem a realidade real. Então, você precisa saber qual que é essa ideal que você está fazendo, que não existe essa realidade. Existe Uhum. uma Uhum. realidade. Você vai para um outro país e você vai estar disposta a limpar a casa dos outros, vai estar disposta a Uhum. trabalhar num café, você está disposta, está mesmo disposta? Então, você tem que ver, você vai deixar a profissão de advogada Uhum. para você vir para cá e começar do zero. Você está disposta? Uhum. Então, conversa. E geralmente elas não vêm. Sim, eu também, eu falo, você pode vir, mas você tem um propósito? Sempre quando me pergunta, ah, eu quero ir, eu falo assim, a primeira coisa que você tem que saber é, você tem propósito? Porque se tem propósito, as coisas, as portas vão se abrir. Se não Isso. tem, você pode até vir, mas não vai ser tão fácil. Não que não seja fácil quando tem o propósito, mas é diferente. É. Porque você nunca vai quebrar, nunca vai romper as pontes com o Brasil, você sempre vai ter aquela sensação de que você quer voltar. Enfim, não dá certo. E dentro disso que você contou, quais foram as suas maiores dificuldades de conquista dentro desses 17 anos de Portugal, que você se lembra? Então, acho que eu, por exemplo, a minha maior dificuldade foi realmente tirar essa menina rebelde dentro de mim. Porque Uhum, essa menina rebelde, eu vim pra lá porque eu queria provar, queria fazer, queria ser dona de mim. uhum, E aí eu cheguei aqui, vi outra realidade, e depois eu continuei. Geralmente o quê? Aí eu me colocava como vítima, né? Ah, por que que isso acontece comigo? Por que que isso, que uhum, todo mundo tá bem e eu não tô? Por que que minhas irmãs são assim e eu não sou? Você tá entendendo? Sempre se coloca na comparação. E eu não era, tipo, eu não era feliz simplesmente pelo fato por eu não me conhecer, por eu não conhecer uhum, o Deus que me fez e é o meu criador. E nesse uhum, foi uma das coisas mais lindas que foi difícil, foi eu saber que eu, tipo, vim pra cá, cometi o erro, tinha que me perdoar. Então, uma conquista uhum, grande que hoje eu tenho aqui em Portugal
eu olho pro meu passado e digo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Uhum. Eu passei, eu conheci uma pessoa na internet, eu vim para outro país, eu Uhum. vim, depois eu divorciei, depois eu casei. E a minha vida agora é um mar de flor? Não é. É desafio, Uhum. como todo mundo sabe, como toda mulher casada, Uhum. que a gente tem ainda mais empreender, que a gente é empreendedora, né, aqui em Portugal. Uhum. E Uhum. um desafio meu hoje é eu me posicionar e falar assim, eu não quero mais Uhum. trabalhar sem propósito. Eu quero Sim. trabalhar com propósito. Eu quero me empreender para mim com propósito. Se eu tiver que trabalhar com alguém, sabe, que seja com propósito, eu, Uhum. eu sinto que hoje mais não, mas em 2019, principalmente, eu sentia que eu tinha perdido a minha vida. Parecia que, sabe quando Uhum. começam a falar as coisas para você, e você começa a falar, meu Deus, por que as pessoas não me disseram isso antes? E eu comecei a Uhum. Uhum. recuperar o tempo perdido, porque eu preciso me arrumar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ver quem, sabe? E Uhum. eu comecei a entrar num desespero de vida. E foi muito desafiador esse autoconhecimento aqui, morando aqui. Uhum. Mas para mim Uhum. foi uma conquista. Eu, por exemplo, ter a minha empresa com a Dari, por exemplo, Uhum. e as pessoas, né, podem falar assim: ah, você parou de trabalhar para os outros, começou a trabalhar para você. Então, a gente não quer romantizar isso, porque isso é desafio atrás de desafio. Sim. Não é Sim. fácil. É você cair, você levantar. É você falar, Uhum. ai meu Deus, agora eu tenho. Eu falava, eu vou trabalhar para mim, vou ter dinheiro, isso aqui. Agora eu tenho conta, eu tenho outras pessoas esperando por mim. Eu tenho, sabe, se Uhum. ninguém faz, se não tem. Se eu ficar doente, Sim. falar, eu não quero trabalhar, vou ligar pro meu chefe e falar que eu tô de baixa. Isso não dá a acontecer. Eu preciso Uhum. governar minha vida, eu preciso tomar minhas decisões. Uhum. Portugal, para mim, foi uma escola. Uma escola. Uhum. E hoje eu vejo que hoje eu tenho muito que aprender. O que eu aprendi aqui, eu decidi que eu vou ajudar outras pessoas, sabe? Uhum. Eu vou ajudar, por exemplo, né, esse autoconhecimento que a gente estuda, que a gente fala, que a gente faz esse desenvolvimento, ele não tem sentido só se parar em você. Claro. Sim. A gente precisa do outro, sabe? Então, eu Sim. decidi, falei, não, eu vou abrir minha boca, eu vou falar. Por isso que eu também estou fazendo as minhas lives, eu tô me conectando Uhum. com pessoas. E tem sido Uhum. incríveis, sabe? Incríveis. Uhum. Deus fala, Deus cura, Deus restaura, Deus manda pessoas, não sei da onde, te ligar e falar, Uhum. eu vi tua live, gostei demais, eu preciso me conectar com você, porque eu preciso perder a timidez, Uhum. isso, eu preciso aquilo. E tá sendo dias memoráveis para mim. Tô muito feliz por Uhum. mim aqui, olha. Chegou uma, Uhum. né? Agora tô crescendo. Claro. É uma empresária. Claro. Uma empresária, casada, 2 filhos. E você teve algum medo durante esse tempo? Alguma coisa que você teve muito medo? Muito. Nossa, eu até hoje tô tirando medo, meu filho, daqui dos meus bolsos. Como até hoje tive que tirar aqui as sementes do medo que estão sempre Uhum. no nosso bolso. O medo, ele é um imã de tudo que você tem medo. Às vezes, o medo ele atrai as coisas que você tem medo. Se você tem, Uhum. eu tenho muito medo, eu tenho medo, eu não quero bater meu carro porque eu tenho medo. Aí você pode saber que você vai bater o carro. Se você tem medo, Sim. não sei o quê, aí você pode acontecer isso. Aí você fala, por que eu falei? Porque eu tenho a boca santa. Não, é porque o medo é um sentimento poderoso que destrói a gente. Uhum. Paralisa Uhum. sonhos. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei tantos anos, né, para uma empresa, chegou em 2000, Uhum. eu comecei aquele processo, né? Tem que fazer isso, não sei o quê. Chegou em 2020, eu falei, não, eu vou pedir as contas e não sei o quê. Foi muito difícil. O medo, nossa, o medo me congelava. Sabe quantas vezes eu ensaiei para vir falar com o meu chefe, eu pedi as contas, eu chegava na hora, não saía.
Aí ele dizia, você tá bem? Uhum. Eu falei, tô bem, tô bem. Aí eu pensava, não é a hora ainda. Porque eu Uhum. tinha... E um dia, quando eu falei, eu vou falar agora, eu chamei ele lá e falei, é o seguinte, eu quero... Foi uma live, logo em seguida que eu fiz uma live, tava assim, toda... Power Uhum. numa Uhum. live. E nessa live, o homem lá só lascando o pau, né? Aí eu falei, não, eu vou tomar uma decisão. Aí eu cheguei no meu trabalho, chefe, sei lá com você. Ele assim, quero pedir as contas, quero ir embora. Aí ele, endoidou. Falei, mas por, Uhum. falei, por que eu quero ir embora? Ele falou, mas pra onde você vai? Você é pro outro restaurante? Fica aqui, Uhum. você tá trabalhando aqui tanto tempo, Lisa. Aí eu falei, não vou mais trabalhar em restaurante nenhum, vou mudar de carreira. Aí ele ficou assim, sério? Vai fazer o quê? Eu falei, eu vou Uhum. empreender, vou ser fotógrafa, sabe? Comecei a conversar. Uhum. Uhum. E foi difícil porque nem eu acreditava nisso, no discurso que eu Uhum. falava. Mas eu falei, que até aquilo eu falei, não, exatamente. Eu sou Uhum. essa mulher, eu sou empreendedora, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho Uhum. muitos dons e talentos que eu preciso colocar para fora. Uhum. Eu sou corajosa, eu vou conseguir. Vai dar medo? Vai, mas eu vou ultrapassar, eu vou cair. Uhum. Eu falei pro meu marido, pode vir o que passar, mas eu vou. Não vale a pena nem Claro. parar, não, que eu não vou parar. Aí eu falei, eu posso chorar. E se um dia eu ficar assim, que não sei o que, você pode me dar umas duas chapadas na cara, que eu vou acordar assim, realmente. Porque a minha visão tem que estar lá na frente, Nádia. Eu não posso Uhum. Uhum. as contas que eu tenho que pagar agora. Se eu ficar vendo, Não, né? pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Ai, meu Deus do céu, Claro, não. Você não avança. Como empreendedora, você não avança. não avança. Então, assim, Você... visão lá, o medo, ele vai estar presente. E o medo, ele sempre vai querer vencer você. Mas aí é todas Uhum. você bater com ele e falar, não, eu vou. Uhum. Eu tenho uma técnica. Quando eu sinto que minha barriga tá pegando, tá ficando gelada, assim, com aquele frio na barriga, Com medo. Uhum. Sei. você fala assim, Elisa, vamos fazer uma live? Agora já não, mas no princípio, assim, eles vão fazer uma live, eu gelava. Uhum. Live. Aí eu sabia que aquilo era um indício que eu tinha que falar sim, avançar. Uhum. Então, se qualquer coisa que eu falo, eles vão pular de paraquedas. Até hoje eu tô tentando, né? Menina, eu gelei. Eu falei, o quê? Paraquedas? Mas eu sei que eu tenho queda. Porque se eu pular de paraquedas, é algo que me dá medo. É algo que eu não falei, não vou conseguir. Mas Uhum. eu vou conseguir. Eu vou fazer. Porque eu não Sim. vou deixar esse medo me dominar. Porque eu sei que quando eu pular de paraquedas, a minha vida Uhum. é assim, ó. Vai expandir. Uhum. Sim. E que conselho você daria para quem pensa em vir morar fora, de viajar para fora do Brasil, que com a sua experiência, que conselho você dá? Então, eu acredito que é tudo válido, né? A experiência morar fora do Brasil vai fazer você amadurecer, vai saber que Uhum. você ter contato com outra cultura vai ser muito bom para você. Uhum. Você, a gente sai da caixinha, né? A gente olha para o Sim. outro, gente. A gente vai ver que nem todo mundo vai comer arroz e feijão, gente. Eu cheguei em Portugal e falava assim, aí eu, o que que você quer comer? Aí tinha lá batata e carne. Eu falava, cadê o arroz e feijão? Sim. Não tem Sim. arroz. Aqui aí come arroz e feijão uma vez por mês. Aí eu falava assim, o que que vocês comem? Então, você vai. Aí eu falava, só come mistura. Eu liguei pra minha mãe e falei, eles só comem mistura aqui. Porque o arroz é mistura, né? Não sei se lá na tua terra era assim. Uhum. E eu Sim, falava São assim, Paulo é assim mesmo. mãe, só come mistura aqui. E é bom, porque você vai ver, você vai expandir sua mente, Uhum. você vai começar Uhum. a ver a sua vida, que você realmente tem que sair da caixinha, ter novas experiências. Uhum. Porque se a gente quer viver algo Uhum. novo, a gente precisa conhecer pessoas novas, línguas, Uhum. né? Outro idioma. Então, eu acho que é muito válido para expandir, mas Uhum. você também tem que estar preparado, que não vai ser só coisa boa. Vai ser muito Sim. desafio. E se você quiser passar, por exemplo, 6 meses,
ou 2 anos, ou vem só para passear. É muito bom vir só para passear, né? Você passeia. Uhum. Mas se você quiser passar um tempo, você coloca no seu coração que você vai dar oportunidade para as pessoas te conhecerem. Você vai falar, Uhum. tá, porque eu... Não, se abra. Eu acho que a vida, Sim, ela nos traz pessoas boas. E tem muitas sim. pessoas que estão magoadas e falam, eu não vou mais abrir o meu coração. O que eu dou conselho, acredite. Acredite nas pessoas. Existem pessoas boas, existem pessoas Uhum. que vale a pena a gente acreditar. Porque às vezes a gente, né, tem situações que você fala, aquela pessoa me magoou, então eu não vou acreditar mais em ninguém. E eu falo, e as outras todas que te fizeram? Claro, claro. Gente, né, Tá vamos falar cortando o sério, seu, o as outras seu, todas, tá cortando o seu tá? vídeo. Tava Ai, cortando, tava. Agora, vamos ver se volta. pronto. Então, assim, o conselho que eu dou é, Uhum. né, venha aberto para novas experiências, sem ficar falando que Uhum. o Brasil é assim, que no meu Brasil é assim, né? Então, abra seu coração e conheça mesmo Portugal. Portugal aqui, meu filho, é lindo É Portugal. lindo. Sim. Então, eu quero poder voltar esse ano aí para fazer uma visita, ficar uns dias por aí na sua cidade. Sim, Voltar em nossa, Lisboa lá de novo, que eu fiquei apaixonada não para morar, né? Minha casa é Espanha, mas para visitar, passar uns dias, vale muito a pena, porque eu fui lá em Lisboa, naquele lugar onde saíram os navios para ir para o Brasil, sabe? Que tem ali do Cristóvão Colombo. Acho que é o Cristóvão Colombo. sim. E tem um mapa de todo mundo ali. E eu, no dia que eu fui lá, eu fiquei pensando, falei, gente, há 500 e poucos anos eles estavam aqui e eles nem sabiam que ia nos achar e agora nós estamos aqui. Então Exato. imagina o Uma paragem. quão... Eles têm Hã? uma lá em Sagres, porque eles saíram de lá e eles pararam em Sagres, porque Sagres Uhum. é um pontinho assim do Algarve que vai para o Brasil. Hum, Depois tem as ilhas, né, dos Açores ali, mas aí tem lá também em Sagres, quando você vem aqui, fica mesmo ainda da minha casa aqui, ainda fica mais ou menos 1h30 de carro. Até uhum, chegar lá, que é mesmo um lugar assim lindo, bem na uhum. ponta assim bem na pontinha, aquela pontinha assim de Portugal. Dos continentes. Eles fizeram tipo uma muralha, assim, uma fortaleza. Uhum, uhum, Tem canhões ainda daquela época, os canhões assim apontados. E lá fala que uhum. saíram com caravelas de lá para conhecer, para conquistar os novos continentes, né? Sim, Então, é assim, Portugal ele tem um antigo de 500 anos atrás. Na minha cidade, claro. oportunidade, eu vou gravar e depois eu vou te marcar. Tá Que bom. castelo, mesmo no centro da cidade, um castelo. Então, você vê ali a parte velha de Loulé, né? E Uhum, aquelas lojinhas, depois tem as partes assim novas, que é os edifícios já de luxo. Então, é bonito. uhum, uhum. Sim, e isso, né, da história de Portugal para nós, né, eu tenho falado muito por causa das lives, da minha história, né, porque a gente escuta, infelizmente, a gente escuta muito, os brasileiros, eles não incentivam as outras pessoas, né, sempre se você for perguntar para a maioria, digo que 90%, tá, se for perguntar para os brasileiros, se olhar nas redes sociais, tá lá, que não vem porque tá difícil, que não sei o quê. Você vê poucas pessoas falando que venha, né? Venha com responsabilidade, mas se você quiser, venha, só que assuma. Não tem ninguém que incentiva, né? E imagina se há 500 e poucos anos, quantas pessoas, esses que nos descobriram, posso dizer assim, não ouviu isso também? Não, não vai ter nada do outro lado, não sei o quê. Então, assim, pegando esse gancho seu de arriscar, não deixe que as pessoas desmotivem o seu sonho. Não, não permita, porque quem somos nós para como é que eu posso desmotivar Desmotivar, assim, a outra pessoa. a outra pessoa de cumprir o sonho dela? A gente não sabe onde a outra pessoa vai parar.
Nesses dias tem algo no meu coração que está muito forte. Eu quero ser uma facilitadora para realizar o sonho das pessoas. E não tem a ver com dinheiro isso, tem a ver de você ser alguém que, através de uma palavra, através dessas lives, vai fazer com que a vida da pessoa, o destino dela mude. Já pensou, através desse vídeo, de ouvir a nossa história aqui, a sua história, essa pessoa viu, teve um clique na cabeça e falou, nossa, eu vou me planejar, vou para lá. E aí a pessoa muda de vida aqui, muda a vida da família dela, Sim. sabe? Então a gente não tem o direito de falar que tem coisas ruins, tem com toda parte do mundo. Exatamente. Não, tá. Só que não sou eu que tenho que desmotivar. Não somos nós, né? Quem tem que decidir isso é a própria pessoa, né? Então, quero deixar isso para as pessoas, não desistir, não permitir que ninguém te desmotive, de E você cumprir. sabe, em Porque. Portugal também você precisa ter uma carta convite, por exemplo. Tem pessoas que não sabem disso. Eu, uma vez, teve uma moça que falou assim, Elisa, eu preciso de você, me ajuda que vai vir meu primo. Eu preciso que você manda uma carta convite e tal. E eu mandei para Uhum, ele pelo WhatsApp e depois fiz uma chamada. uhum, Falei assim, olha, você vai vir, tal, tal. A gente começou a conversar. Porque as pessoas uhum. pô, não sabem nada, né? Aí falei tudo que eu Sim. falava assim, olha, fica assim, tal, tal, porque vai ser assim. Mandei a carta convite. Por quê? Porque se você não tem um hotel, né, você precisa mostrar lá também na alfândega, Uhum, uhum. Na imigração. migração, que você vai ficar no hotel tal, que você não vai, Uhum. Como aqui. Uhum, você precisa mostrar onde você vai ficar. E muitas pessoas o uhum, que é, não podem reservar o hotel, eles têm que ir para casa de alguém. Nessa casa de uhum, carta convite que eu estou fazendo para ele passar esses dias na minha casa. Aí eu me responsabilizo. uhum. Depois também eu já ajudei muitos brasileiros para tirar o contribuinte, porque é o CPF aqui. Isso é importante, né? É só quem é residente, quem é português que pode dar. Como que funciona isso Não, para ter contribuinte, o... todas as pessoas de Portugal, imigrantes, todo mundo tem que tirar o contribuinte, que é tipo um CPF. E você. Sim, mas aí, creio que não falei claro. Para fazer isso, a pessoa que vai dar tem que ser residente, tem que ter um visto, ou só quem tem a cidadania portuguesa, Não, ou que é português? pode ser, por exemplo, sem visto. Pode ser sem. Não precisa ter documentos, né? Os papéis, como eles dizem. Por Hum, Porque uma coisa que Portugal tem de negativo para mim, não sei se no Brasil é assim, mas as leis mudam muito. aqui também. As leis mudam demais. Uma hora é assim, Uhum, outra. Então, não é. Você vai fazer um papel, esse papel, por exemplo, é do contribuinte. Aí você vai porque você uhum, fez há um ano atrás com uma amiga e de repente, não, mas mudou. Então, aqui uhum, eu vejo muito negativo para a gente ficar mexendo com papel, é isso. Antes uhum, o CEF, que não é mais o CEF, também foi desmanchado, que era a polícia estrangeira, porque já teve muitos problemas uhum, com imigrantes, né? Então eles agora uhum. estão lá, vai ser o CEF, mas vai ser outra polícia. Então, assim, as leis andam mudando. Teve uma altura, quando eu vim, por exemplo, só tinha bilhetes, né? Papéis. Se casava, Uhum. né? Ou se casava. Não tinha até ou Ah, visto de visto de alguma. estudante de trabalho? De trabalho de estudante? Se você viesse já com um visto de estudante, ou um trabalho assim, ou você tinha que chegasse aqui e casar, você tinha os papéis. Senão, Uhum, uhum. aí foi muita complicação. Aí teve o presidente Lula, que na época abriu, fez um acordo, né, que com o pessoal, eu lembro. Dos 90 dias, né? E aí, todo mundo que estava ilegal fez os papéis. Foi ótimo. Uhum. Pronto. Aí, nessa época, agora, por exemplo, fechou de novo.
né? Fechou de novo, não estão facilitando. Mas se agora as pessoas que chegam, e como que elas têm os papéis em Portugal? Elas precisam trabalhar. Então, se eu chego, depois vai passar os 3 meses, ou o mês lá do que você tem que ir embora, você não vai. Aí vai ficar os 3 meses do passaporte. Vai passar os 3 meses, legal. O que você vai fazer? Você vai procurar um trabalho. Esse trabalho, você vai falar para a pessoa, olha, eu não tenho papéis, né? Eu tô ilegal, mas se você me fizer um contrato, eu posso entrar para pedir os papéis. Então, facilitaram um pouco. Aí tem pessoas que falam, ah, não quero chateação com isso. E tem pessoas que não. Hoje em dia, muitas pessoas pegam, muitas. Antigamente, as pessoas, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Que ótimo isso. E agora não, agora chega e aí você faz os papéis, começa a trabalhar e depois entra já faz o CEF e tá tudo certo, você consegue se legalizar. Sim. Então, Aqui tem que esperar 3 anos. Esse contrato de trabalho aqui, a gente tem que esperar 3 anos para poder fazer isso daí. pois é, olha, aqui não. Infelizmente, Não, aqui a gente é assim. Eu já vi pessoas que já conseguiram, Sim. já aí pode abrir uma conta no banco. E também do contribuinte para abrir conta no banco. E para fazer o contribuinte, você precisa de assinatura das pessoas, você precisa de uma pessoa que já está cá. E eu já fiquei muito já nessa responsabilidade de ir lá e assinar pela pessoa. Então, é importante você conhecer também as pessoas, né? Claro. Também consiga ter sucesso de arrumar um trabalho. Mas é isso que eu falei esses dias para uma contabilista que veio morar aqui, agora ela já foi até embora. E ela é contabilista, e ela falou, mas é que eu agora não trabalho. E eu disse, mas você conhece as pessoas aqui? Eu não conheço muita gente não. Eu falei, por quê? Porque as pessoas não entendem, tipo, que elas têm que conectar com as pessoas, elas têm que abrir a boca dela. Sim. Eu trabalho nisso, eu faço isso. Elas têm vergonha, elas se fecham dentro de casa, elas são o povo do Brasil o dia inteiro. Você tá entendendo? Não é assim. Evolui num país que a gente quer crescer, gente. A gente precisa conhecer as pessoas, quando precisamos falar com os portugueses, falar, sabe? E ela fala assim, realmente você tem razão, porque a minha vida é ficar falando com o Brasil. Eu vim pra cá pra ficar falando com o povo lá no Brasil. Não Eu falei, não corresponde. tem lógica isso. Então, tenha outra. Você realmente, olha, é diferente a contabilidade do Brasil com a contabilidade de Portugal? É diferente. O que você precisa fazer? Se conecta com uma contabilista aqui, vá trabalhar para ela, sabe? Tipo, uma coisa que ali você consiga um trabalho, né? Então, assim, mas pronto, né? A gente também precisa sair meio dessa nossa bolha, né, Nádia? Sim. Elisa, já passamos aí do tempo. Foi muito bom ouvir sua história. Você falando aí de detalhes de Portugal, porque tem muita gente que pergunta sobre Portugal. Então, nesse vídeo, através do que você falou, creio que vai ajudar. Muito obrigada. E eu quero pedir para o pessoal sigam a Elisa. Se vocês precisarem de algum tipo de serviço da empresa dela, ela vai falar um pouquinho agora. E eu quero te agradecer. Depois eu continuo. Deixa você finalizar. Então, né, para quem não me conhece, eu tenho aqui uma empresa de marketing digital. Eu trabalho na parte das redes sociais. Nesse ano de 2022, o que eu quero me conectar? Eu estou com uma formação não. Estou como produtora de formação é outra história. Produtora de cursos online. Eu quero me conectar com mulheres que têm conteúdo, que elas têm a ensinar outras pessoas. E eu quero, a minha ideia, que já saído já alguns cursos e eu tenho já alguma coisa para algumas pessoas que tiverem interesse, que a gente cria, eu ajudo ela a criar o curso online, colocando os módulos, os temas, né? Ela passa o conteúdo dela e nós colocamos na plataforma do Hotmart. Entra aí, eu gravo os vídeos, edito os vídeos, né? Tiramos fotos, fazemos ali o copyright para lançar o curso dela na plataforma.
links, eu ensino ela a mexer no Hotmart também, né? Se não sabe, tem alguma dúvida, Uhum, para que ela também tenha sucesso na venda, né, do curso dela. claro. Então, assim, eu dou toda essa estrutura. E eu tô super, assim, empolgada, porque foi uma coisa que eu amei fazer. E Uhum, posta, né? E também nós criamos a identidade visual da empresa, criamos a logo, temos parcerias uhum. com bastante pessoas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar no direct ali, que eu vou estar respondendo, marcando aí uma reunião no Zoom. Sim. E muito obrigada, viu, Elisa, por compartilhar aqui sua história com a gente. Quero agradecer também as pessoas que estão aí, as que participaram ao vivo e das que vão assistir depois. Obrigada. Quero convidar aqueles que também têm uma história para contar e têm um desejo aí no seu coração e quer compartilhar, né, e participar desse projeto. Me chama também no privado para que a gente possa agendar um dia. Vai ser um prazer poder ouvir essa história. E é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Elisa. Eu quero agradecer, muito obrigada a todo mundo assim que viu, e eu acredito que isso é muito válido e também incentivar as pessoas a contar as histórias delas, né? Porque com certeza Uhum. foi uma das histórias, muito resumidamente, mas nós temos muitas histórias que podemos ajudar outras pessoas, viu? Claro, claro. Bom, gente, muito obrigada por vocês aqui. Um forte abraço a todos e sábado eu tenho mais uma live, se vocês vão conhecer a história de outra pessoa e nos vemos. Tchau, tchau, viu, gente? Beijo, cara. Tchau, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.